Boa noite, quinta-feira, 24 de novembro, véspera da Black Friday. É a data copiada dos Estados Unidos quando são dadas mega liquidações para os consumidores. Aqui no Brasil, os descontos pegam mais no comércio online. Para você saber dos seus direitos, a gente conversa com a coordenadora do Núcleo Regional Bauru do Procon, a Valéria Cunha. Você vai ver também. Comércio faz mutirão para ajudar clientela a limpar o nome. Em Bauru, consumidores já somam 46 milhões em dívidas. Escritores mirins. Alunos do 5º ano de escola estadual vão publicar um livro com os textos produzidos em sala. Com as festas de fim de ano, o comércio fica de olho em novas vendas e também naquelas que ainda estão em aberto. Só em Bauru são 46 milhões em dívidas de consumidores. Os lojistas renegociam ao máximo para que esse mesmo devedor volte a comprar sem culpa. Existe sensação melhor do que chegar ao fim do ano com as contas em dia? Para muitas pessoas, essa é uma meta que traz tranquilidade e a oportunidade de aproveitar o período de festas para comprar. Hoje em dia, o seu nome, né, é o que vale, né? Então, se você não tem um nome limpo, então você não consegue fazer nada, você não consegue comprar nada. Então, tudo tem que ficar dependendo dos outros. O final de ano, assim, é o tempo mais festivo, né? Que as pessoas sempre procuram estar renovando aí as roupas, ou até fazendo reforma em casa. E é bom, né, que a pessoa estando com o seu nome em dia, ela pode até parcelar, né, ou a reforma da casa, ou para comprar roupas novas, no caso, né? Se você zera pelo seu nome, então você vai manter. Então eu gosto de fazer dentro daquilo do meu alcance, que eu posso pagar, e para mim poder manter em dia. O problema, dona Isabel, é que muita gente ainda não consegue seguir seu exemplo. Somente neste ano, 11.532 pessoas perderam crédito no comércio de Bauru. Ao todo, existem 35.140 consumidores com débitos em estabelecimentos comerciais da cidade. Juntos, eles são responsáveis por uma dívida que supera a casa dos 46 milhões de reais, o que representa um valor médio de R$ 1.319,67 por devedor. Enquanto o clima de Natal ainda é tímido no comércio central, os lojistas já começam a se movimentar para impedir que esse cenário de inadimplência impacte negativamente as vendas na reta final do ano. A renegociação é o principal caminho para isso. Nós estamos com essa campanha desde agosto e intensificamos agora a partir do dia 16 de novembro e visando especificamente o Natal. Fazendo o pagamento da primeira parcela e já está apto a voltar a comprar no comércio. Nós temos aí a circulação de valores, né? Tanto para o lojista que recebe, quanto para o comércio de uma forma geral, que vai ter esse consumidor apto a voltar a fazer compras. Nesta loja de imóveis e eletrodomésticos, a ação oferece opções de renegociação das dívidas e uma série de vantagens para os clientes que quitarem os atrasos. A inadimplência hoje, ela tira o cliente do circuito de compras, né, do comércio, e acaba formando barreiras, né, acaba agindo como um empecilho para os clientes obterem o crédito facilitado, né? Se o cliente vier até a nossa loja, ele vai negociar com a nossa analista de crédito, com os nossos atendentes, para ver a melhor condição para ele e... Fechando a negociação, a gente dá um número de cartelinha, certificado pela Caixa Econômica Federal, e ele passa a concorrer a R$ 25 mil. Projetando um aumento de até 15% no número de consumidores em busca do serviço, a ação teve início em novembro por uma questão estratégica. A gente já usou esse período já, para que no mês de dezembro, quem já conseguiu a sua renegociação, quem já conseguiu limpar o seu nome, já tem o mês de dezembro livre e tranquilo para poder fazer as suas compras, para poder fazer financiamento, crediário novamente, e entrar no circuito de compras novamente do comércio, não só na Cibelar, mas como em todo o resto. Medida semelhante foi adotada por esta loja de departamento. Por aqui, o aumento da procura pela renegociação já é sentido e, segundo o gerente, está ligado ao dinheiro extra que entra na conta dos brasileiros nesta época. A gente percebeu agora com a primeira parcela do 13º, né, o pessoal já está fazendo os arranjos para estar acertando, a gente percebe
número maior de pessoas vindo fazer a renegociação, né? A gente procura sempre fazer o melhor, né? Dando descontos especiais, até um X de vencimento, parcelando, né? Fazendo com que o cliente se sinta atraído, né? Pelo número de parcelas. Às vezes é um valor alto, né? Não tem como ele acertar no pagamento à vista, então a gente facilita no parcelamento. E olha só, o Serasa também mantém um feirão para quem quiser negociar dívidas. A lista de empresas que aderiram à ação pode ser encontrada no site do Serasa. A renegociação também é feita online. O tempo ainda está instável hoje na maior parte do estado, mas a previsão é de que fique firme amanhã e no sábado. Os detalhes na previsão do tempo. Nesta sexta, o sol deve predominar em todas as regiões paulistas. Não tem previsão de chuvas. Em Bauru, a umidade do ar agora é de 42%. Praticamente não venta neste momento. Hoje, os termômetros variaram entre 19 e 32 graus. Amanhã, a mínima prevista é de 18 e a máxima de 33 graus. Depois do intervalo, você vai ver que para os alunos de uma escola estadual em Bauru, ler é muito pouco. Eles querem também escrever as próprias histórias e agora vão publicar um livro. É daqui a pouco, continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Estamos de volta com uma dica para quem precisa de atendimento psicológico, mas não tem como pagar. A Faculdade Anhanguera de Bauru oferece esse serviço de graça para a população em geral. Quem tem os detalhes é o repórter Murilo Barbosa. O projeto é realizado pelos alunos de psicologia da faculdade e conta com o apoio de professores e também profissionais da área. A ideia é converter tudo aquilo que é aprendido no ambiente universitário na prestação de serviços à comunidade. O processo de triagem para os atendimentos do ano que vem está sendo realizado agora em novembro. E quem dá mais informações é a professora Kelly Cristina Pasqualini, responsável técnica pela clínica. Professora, quais são os tipos de atendimento que serão oferecidos pela clínica? Bom, a clínica oferece atendimentos de psicoterapia para crianças, adolescentes, adultos. Realizamos avaliação neuropsicológica, psicoterapia breve e plantão psicológico. E quais são os critérios? Quem pode fazer a inscrição, participar do processo de triagem? Como ele está sendo realizado? Para a comunidade em geral, é uma clínica escola, então o serviço é gratuito. E como ele tem sido realizado? Quais são os dias que as pessoas podem procurar a clínica para fazer esse processo? Sim, comparecer à clínica pessoalmente, munido de um documento, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 20 horas. A partir de março de 2017, nós começamos então a entrar em contato com com a população que nos procurou, que realizou a triagem, e aí então entramos em contato para início do processo psicoterápico. Kelly, muito obrigado pelas informações. Quem tiver interesse de participar do processo pode fazer um agendamento prévio por telefone através do 3237-6793 ou pessoalmente na clínica, que fica na Alameda Nossa Senhora do Rosário, 445. Murilo Barbosa para o Unesp Notícias. Tem leitor tão apaixonado pelos livros que não se contenta só em ler e se arrisca a escrever. Foi o que aconteceu com os alunos da Escola Estadual Mercedes Paz Bueno, em Bauru. Foram tantas e tão boas histórias, escritas pelas turmas do 5º ano, que as professoras decidiram publicar um livro. Amiga é brincar e sempre junto a sonhar. A amiga como irmão, pois mora no meu coração. Amigo, um ser que a vida não explica e o espelho da minha alma multiplica. Sempre estarei contigo, meu melhor amigo. A poesia não é de nenhum grande mestre da literatura. É da pequena Ana Laura, de 10 anos. Quando a pessoa lê sua poesia, o que você quer que ela sinta? Quero que ela sinta sobre o valor da amizade. E o recado da Ana Laura vai poder chegar para muita gente. Os textos dela e os de outros 119 alunos da Escola Estadual Mercedes Paz Bueno farão parte do livro Contos e Poemas Extraordinários de Crianças Incríveis. A ideia para a produção do livro partiu da professora. Ela acompanha as crianças desde o 3º ano do ensino fundamental e ficou maravilhada com as redações escritas durante as aulas. Eles começaram a produzir várias histórias muito interessantes e a gente teve essa ideia de organizar essas histórias e construir um livro. E essa ideia criou corpo agora, nesse ano de 2016. A professora conta que os estudantes receberam o projeto com entusiasmo.
fora toda essa etapa de se apropriar de um gênero, da língua mesmo, da língua portuguesa, as características, todos os conteúdos que são abordados ali, eu acho que eles mexem muito com a autoestima, com a possibilidade de fazer algo e não só ouvir e ver das outras pessoas, mas que eles também podem ser autores, né? E a autoestima fica lá em cima mesmo. Quando a gente faz uma coisa com muito carinho, vai para todo mundo. Todo mundo fica contente com isso. Transformar textos em poesias em um livro exige organização, preparo e muito trabalho. Eles realizaram esse trabalho em grupo e eles escreviam, faziam a revisão comigo. Juntos a gente pensava nas possibilidades de substituir as palavras, questão da rima. E juntamente a isso, eles frequentavam a biblioteca e procuravam escolher esse gênero literário que eles iriam escrever. E tudo isso compensa, já que os benefícios para os escritores mirins são muitos. A leitura que eles fizeram não foi apenas de palavras, de páginas, leitura de mundo mesmo. Eles atuantes e participantes nessa formação. Então deu para perceber essa mudança de comportamento deles, a criticidade, abriu portas. Para o Gustavo, autor da história O Espelho Amigo, a escrita ajudou na leitura. Eu comecei a ler em casa muito por causa que o livro tem que ter as palavras corretas. Aí eu comecei a ler todos os livros que eu tinha em casa e eu acho que ficou legal o livro. Já a Ana Lívia deixou a imaginação explorar novos horizontes e criou uma obra de ficção. O texto que eu escrevi é sobre uma garota que morava com os pais, que ela resolveu se mudar de cidade para ser professora. Então ela se mudou e encontrou uma cidade bem diferente das outras, que tudo que ela falava era completamente ao contrário do que era falado de lá. O livro Contos e Poemas Extraordinários de Crianças Incríveis está em fase de finalização e o trabalho segue os mesmos padrões das grandes publicações. Assim que a gente recebe os originais, né, pelas professoras, né, o trabalho nosso é checar, né, ver, analisar o conteúdo, fazer alguma revisão, caso seja necessário, né, na parte de texto. Aí a gente entra diretamente na parte de diagramação, quer dizer, isso, formatação do livro propriamente dito, né. Com a diagramação e a capa concluídas, o livro segue para impressão com uma tiragem de 220 exemplares, com direito a ficha catalográfica e ISBN. Mas esta publicação tem algo diferente. Isso é um projeto que muitas vezes tem escolas que levam um ano inteiro trabalhando em cima desse material. Então a gente percebe que o valor que eles dão é um valor diferente, né? Não é simplesmente um livro, né? Porque tem alguns livros que a gente faz que, poxa, é mais um, né, para a pessoa. E esse, né, para as escolas não, para as escolas é o livro, né? Não é mais um livro. Vai ter lançamento também, o lançamento do livro Contos e Poemas Extraordinários de Crianças Incríveis será no dia 9 de dezembro, às 19h, na ITE, a Instituição Toledo de Ensino. No próximo bloco, vamos conversar com a coordenadora do Núcleo Regional Bauru do PROCON, a Valéria Cunha. Ela vai dar orientações para você não cair nas falsas liquidações da Black Friday. Voltamos já já. Amanhã é dia de Black Friday, data tradicional do comércio norte-americano, quando as lojas oferecem grandes descontos aos consumidores. Aqui no Brasil, a liquidação é feita principalmente pelos sites de compras online. E para dar dicas de como aproveitar as promoções sem ter prejuízos ou cair em fraudes, recebemos a coordenadora do Núcleo Regional Bauru do PROCON, a Valéria Cunha. Valéria, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigada pelo convite. Quando a gente fala em Black Friday, qual seria o primeiro cuidado anterior à compra, à pesquisa, Valéria? O consumidor ele deve definir, antes de mais nada, o quanto ele pode gastar, o quanto ele pretende despender no evento, para que ele não corra o risco de superendividamento ou de desequilíbrio em suas contas. Quer dizer, a pessoa fica ali perdida com tantas promoções, preços que compensam e acaba indo além do que o orçamento dela permite. Exato. Então, o primeiro passo é definir quanto se pretende gastar. O segundo passo é definir quais itens a serem adquiridos, como os objetos do desejo. Via de regra, são os equipamentos eletroeletrônicos, então é importante pesquisar de antemão marca, modelo, características do produto, para que no ato da compra ele não perca tempo, até porque existe
existe grande instabilidade nos sites, então ele já tem definido o produto, já pesquisou as características e, consequentemente, ele vai conseguir fazer a compra mais rapidamente. A gente já até citei que aqui no Brasil a Black Friday pegou muito no comércio online. E essa compra pela internet, ela exige cuidados específicos? Ela exige cuidados, o consumidor deve estar atento ao site que ele vai eleger para efetuar a sua compra. O site da Fundação Procon São Paulo tem uma lista com mais de 500 sites que devem ser evitados. Sites que podem implicar em problemas como não recebimento do produto, entrega de produto incorreto, e o consumidor terá posteriormente dificuldades para solucionar o seu problema. Então, cuidado com valores muito baixos, muito abaixo do valor de mercado, ainda que no momento promocional, e ao definir o site, antes de formalizar a compra, vale uma passadinha no site da Fundação Procon para conferir se ele está ou não nessa lista de não recomendados. Você vê aí na sua tela o link, né, que leva a essa lista do Procon que a Valéria está contando aqui. Valéria, e em relação à compra pela internet, mesmo sendo numa situação de Black Friday, os mesmos direitos estão garantidos, direitos de devolução do produto, caso o consumidor não goste da compra? Seguramente. O direito do arrependimento, que prevê o cancelamento da compra em até 7 dias, ou a partir da compra, ou a partir do recebimento do produto, ele está garantido e, portanto, o consumidor deve estar atento a esse prazo. Caso ele se arrependa, ele poderá devolver o produto. Se a gente olhar o histórico das reclamações no site do Procon em relação a essa promoção da Black Friday, 30% delas se referem àquelas maquiagens do desconto. Quer dizer, a empresa sobe o valor do produto e depois diz que deu um desconto de 50%. Como que o consumidor pode se proteger desse tipo de golpe? Então, existem alguns sites que comparam preços das mercadorias. Estes sites, eles contêm também um gráfico com o histórico dos preços. Então, antes de efetuar a compra, é também interessante visitar um desses sites para monitorar essa variação de preços e confirmar que essa promoção é efetiva, ela é válida. Então não pode ter nenhum aumento de preço na véspera? Como que o consumidor monitora isso? Através desses sites. O ideal é aquele consumidor que já pretendia participar da Black Friday e tenha acompanhado os preços, mas isso pode ser feito também na última hora através de pesquisa a esses sites que fazem a comparativo dos valores. Uma outra dica importante a ser observada em relação ao valor do frete. Essa maquiagem ela se dá não somente através da majoração para posterior redução do valor, como também no aumento do valor do frete. Então, o site concede um bom desconto, no entanto, ele cobra a título de frete um valor superior ao que habitualmente ele aplica e, portanto, o valor do desconto também fica prejudicado. Então, o valor do frete é um outro item ao qual o consumidor deve estar atento. Então, o ideal é até a pessoa simular antes esse frete para saber de antemão. Exatamente. E muitas vezes as pessoas são fiéis a um determinado site, elas já têm conhecimento do valor médio que aquele site cobra. Nesse caso, fica muito fácil fazer a reclamação. Mas para quem não tem fidelidade a um ou outro site, vale a simulação antecipada para checar o valor do frete. E para quem vai fazer a compra e percebe que houve essa maquiagem no valor para dar um desconto que não é verdadeiro, a pessoa nem deve fazer a compra, deve conversar, tentar brigar, negociar com a empresa, ou já faz direto a denúncia para o Procon? Olha, fica a critério do consumidor, caso ele queira efetuar a compra e posteriormente requerer um maior desconto para garantir a promoção, ele poderá fazê-lo. O Procon vai estar em plantão, em sistema de plantão, na quinta-feira até às 22 horas, na sexta, o dia da promoção, das 6 às 22, e haverá também um plantão no sábado, das 8 às 14. Então, o consumidor que tiver algum problema durante a negociação, durante as compras, ele poderá acessar as redes sociais e o Procon vai estar ativo para orientar e abrir reclamações se cabíveis. Então, pelo site do Procon, aqui em Bauru, as pessoas podem acionar? Podem acionar. Do estado inteiro, os consumidores poderão acessar o site do Procon e formalizar prontamente a sua reclamação para assegurar uma compra correta.
Valéria, para a gente concluir, é comum ter uma procura muito grande por determinados produtos e a empresa tem o direito de, depois de já ter recebido, informar o consumidor que não tem mais aquele produto disponível e devolver esse dinheiro? Olha, o consumidor é quem vai escolher se, no caso de não cumprimento de oferta, se ele vai querer exigir o cumprimento, ou seja, a empresa alega eventualmente que o produto já não está disponível. O consumidor ele tem o direito de exigir o cumprimento da oferta, então a empresa tem que providenciar a entrega, ou então o cancelamento da compra fica a critério do consumidor. Como alternativa também, o consumidor pode aceitar um produto equivalente de outra marca, porém similar. Tá certo, Valéria. Muito obrigada por suas orientações aqui. Nós é que agradecemos a oportunidade de difundir os direitos dos consumidores. Muito obrigada. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau! Thank you.